Hey guys, Jonas here. Vou fazer um videozinho um pouquinho diferente. Eu fiz essas perguntas aqui para algumas pessoas, certo? E isso é para atiçar a curiosidade. Esse ponto que eu vou falar aqui, ele é bom, principalmente para quem está iniciando o aprendizado no inglês, mas ele também é bom para quem já fala inglês, mas não entende muito bem como algumas coisas funcionam, tá ok? Então as perguntas são: por que em inglês temos palavras como worry e preoccupation? Elas basicamente têm o mesmo sentido, mas existem duas palavras. Será que elas são exatamente a mesma coisa ou não? Porque temos o animal vivo chamado de pig, mas quando a gente está comendo, ele é chamado de pork. A carne é chamada de pork. Do mesmo jeito, cow é quando o bicho está vivo. E beef é quando a gente está comendo. Tem vários exemplos desse no inglês, de palavras que são usadas de uma forma para uma situação, usadas de outra forma para outra, ou às vezes a mesma coisa em situações diferentes, tem palavras diferentes. Então vamos lá. Na verdade, tudo isso aqui veio da história da Grã-Bretanha, de onde surgiu o inglês. Esse vídeo aqui é só uma demonstração visual dos reinos que foram aparecendo, sendo destruídos, as conquistas que foram acontecendo nesse território. E é um carnaval de cores. Dá para perceber que teve muitos reinos diferentes ao longo do tempo, o território foi dividido de inúmeras formas diferentes. Teve, mais antigamente, invasão romana, teve invasão francesa. Isso faz com que os idiomas se misturem. Aqueles idiomas tribais considerados bárbaros pelos romanos lá de cima, e idiomas já mais modernos, e inclusive o idioma romano participou muito da formação do inglês. Às vezes a gente acha que o inglês é uma língua germânica. Tem muita gente que defende esse ponto, a maioria das pessoas defende esse ponto, a maioria dos estudiosos até. Mesmo assim, eu não gosto de pensar dessa forma, porque apesar do idioma ter sido formado naquela região, a influência românica, né, a influência de Roma foi muito forte. Roma, França, que também é um idioma, assim como o português, que vem derivado do latim. Isso influenciou demais. Por exemplo, se a gente procurar no Google English Words Origin, existem vários gráficos que mostram as origens das palavras do inglês. 29, esse aqui, por exemplo, 29% inglês, do latim, 29% do francês, 26% veio de línguas germânicas, inglês antigo, nórdico, holandês, tudo mais, 6% do grego, 6% de outras línguas. Tem palavras até do português, como feijoada, que já estão no dicionário deles, e outras que vêm de nomes próprios. Por exemplo, o vaso sanitário também pode ser chamado de John, porque foi, se eu não me engano, o criador do vaso sanitário. E aí o coitado até hoje é relacionado a isso. Mas então, por causa disso, no mesmo período, existiam pessoas que falavam idiomas diferentes na mesma região, utilizando palavras diferentes para a mesma coisa. Por exemplo, pig e pork. Pork parece muito com português, porco. Veio de onde? Os caçadores, as pessoas pobres, lá quando em 1060 e alguma coisa, a França, que não era França na época, mas aquele povo invadiu a Grã-Bretanha, eles dominaram, então eles eram os ricos, digamos assim, da época, eles eram os nobres. Eles não saíam para caçar o animal, eles não criavam o animal. Quem criavam eram os bárbaros, que já tinham um nome para aquele animal, que veio a ser a palavra pig. Enquanto os nobres só viam o animal já na mesa dele e chamavam de pork. Não sei como era a pronúncia na época. O que acontece? A pessoa que está servindo a mesa, aquela pessoa, o criado, a criada, era provavelmente bárbaro, provavelmente dessas tribos. E dizia, lá em casa eu chamo isso de pig, mas aqui é pork. Essa pessoa se acostumou com isso e foi passando para outras. Então o animal vivo passou a se chamar pig, o animal morto, pork. A mesma coisa de o animal vivo, cow, e o animal morto, beef, que
já teve essa escrita aqui, que é o nosso famoso bovino, boi, no português. Bife de frango não existe. Como é que você pode chamar boi de frango? Bife não é um corte, bife é o tipo da carne, é o animal, tá ok? Essa coisa de bife ser um corte é coisa de brasileiro. Então, isso aqui é muito comum, palavras como worry, preoccupation. Só que olha o seguinte, se as palavras dos bárbaros entravam na casa dos nobres, os nobres não gostavam disso. Ah, essa linguagem desse povinho sujo e tal. Então essas palavras começaram a ser consideradas vulgares. E as palavras do latim, do francês, da filosofia, da biologia, da hermenêutica, eram consideradas palavras chiques, intelectuais, palavras que deveriam ser usadas pelos filhos daqueles ricos. Quando os filhos começavam a usar as palavras dos pobres, shit. Não fale isso é feio. A palavra certa é feces, como nós temos no português, fezes. To shit, o verbo, não, to defecate. Por quê? Porque defecate vem do latim, é chique, é intelectual. Até hoje isso continua nesses resquícios que foram vindo até a atualidade. Palavras germânicas normalmente são mais populares para o dia a dia. Palavras latinas para as ciências, para a academia, para as universidades. Então, quando você lê um artigo científico, você encontra muito mais palavras latinas, francesas, do que você encontra palavras germânicas. E se você for para um blog sobre maquiagem, muito provavelmente grande parte do vocabulário vai ser germânico, certo? Isso continua até hoje. Palavras como worry, preoccupation são basicamente a mesma coisa, mas você não vê a população usando preoccupation tanto assim. Mas você vai ouvir muito mais essa palavra em um ambiente, digamos, acadêmico do que num ambiente informal. Tá ok? I'm very worried about it. I'm very preoccupied about it. Preoccupied about it não é tão comum assim. Ok? Então, isso vem mudando ao longo do tempo. Mas como eu falei aqui, beef tinha outra escrita antes e outra pronúncia. Do mesmo jeito acontece isso aqui. Existe uma palavra original, eu nem coloquei como exemplo, mas eu vou colocar, cactus. Que ao longo do tempo vai mudando e no inglês se tornou cat. O sufixo aqui mudou. O que foi que aconteceu no português? Esse som de k, que é um som explosivo, é um som agressivo, foi ficando mais suave. De k, gato, gata. Se transformou em um g. E, porque no português nós temos sempre sufixos para masculino e feminino, nós usamos gato, gata, gatos, gatas. Ok? C e G são letras completamente diferentes. Não, até o desenho é parecido. Se você desenha um C e você desenha um G, o G é só um C com a perninha. Até o formato da letra é o mesmo. Por quê? Porque são letras que vieram da mesma origem. Isso acontece com várias outras. Nós temos aqui algo que eu não conto a ninguém é um segredo. Algo que eu não conto a ninguém é secreto. Segredo com G, secreto com C. Segredo com D, secreto com T. No inglês, secret, tanto faz. É o adjetivo, é o substantivo, é a mesma coisa. Então, uma das coisas que facilita você aprender um outro idioma é perceber a parte dele que parece com o seu próprio idioma. Eu não estou falando de tradução. Eu sou totalmente contrário com você aprender um idioma traduzindo. Por exemplo, você vai ler um texto e você sai traduzindo palavra por palavra. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você reconhecer que elefante, elephant, são a mesma coisa. Ah, mas eu nunca vi essa palavra na minha vida. Como é que eu vou ter certeza? O formato da palavra, a aparência da palavra, se for pelo som, o som parece, no contexto faz sentido, existem algumas estratégiazinhas que você pode usar, tá? Mas eu não vou me prender a isso agora. Então, como o idioma é uma mistureba, é um carnaval de cores, de origens diferentes, nós vamos ter muitas palavras que parecem com o português, principalmente porque o francês e o latim são conectados e são conectados ao próprio português, tá ok? Então, é por isso que a gente tem
tantas palavras no inglês que tem duas formas. Por exemplo, no português nós temos bomba. Bomba pode ser uma bomba que explode, ou pode ser a bomba que manda água para a caixa d'água. Uma bomba propulsora. Olha aqui, bomb, no inglês. Bomb. Pump. B. É um B, sem voz. Se eu coloco voz, vira um B. Então, B, bomb, pump. São duas palavras que vieram da mesma origem, mas se dividiram. Mas como assim elas se dividiram? Talvez, só talvez, as pessoas de tal lugar começaram a amaciar o som do P e foi se transformando em B, que veio para o português. Mas as pessoas de outra região continuaram falando com um som mais agressivo. B. Só que aí as pessoas desse lugar começaram a usar pump para isso que joga alguma coisa, para uma propulsão. E as outras pessoas usavam bomb para uma propulsão, mas em todas as direções, uma explosão. Quando essas palavras se juntaram de novo, como? Através de viagens, invasões, pessoas mudando de território, migrando, as pessoas começaram a dividir. Tá, então agora pump é como eu chamo isso, bomb é como eu chamo aquilo outro. É assim que palavras se desenvolvem. Secret, secreto, segredo no português, é a mesma coisa. Pessoas em regiões diferentes começam a falar de formas diferentes, elas se mudam para outras regiões, e aí as duas pronúncias estão no mesmo lugar. Peraí, você pronuncia diferente de mim, será que a gente usa para a mesma coisa? Eu uso para isso, e você? Não, eu uso para isso aqui. Então, as palavras começam a ficar diferentes, tá ok? Por isso que palavras como essa daqui são consideradas vulgares, palavras como essas aqui, normais. Pes, se eu não me engano, veio do francês. É considerado uma palavra vulgar em muitas situações. Mas urine, por exemplo, não é. Pes pode ter até outros sentidos, como se irritar. Vem de uma origem, foi se dividindo, então podem ter várias conotações. A mesma palavra pode ser usada em situações diferentes, de formas diferentes. Se a gente for tentar entender um idioma, como ele funciona, a gente pode dominar esse idioma muito mais do que se a gente, não, eu só vou decorar, eu só quero saber o básico. Quem diz, eu vou aprender idioma, mas só quero saber o básico, nem o básico aprende. Isso eu digo por experiência. Por quê? Porque você pode até aprender a se virar em situações, mas você não pode nem ter uma conversa mais legal com alguém, porque muita coisa vai ser mal entendida ou simplesmente totalmente não entendida na conversa, porque idioma também é cultura e eu não gosto de dizer evolução, porque eu não acho que nada evolui. A diferenciação da cultura ao longo do tempo, tá ok? É isso. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui, manda para mim que eu posso ajudar com algumas coisas desse tipo. Super informal, não fui falar de história com dados, nem nada do tipo, até porque eu não domino história da Grã-Bretanha, mas vale a pena você pelo menos ter noção de onde talvez venha essa palavra ou aquela, tá ok? Bye, see you on the next one.